O caminho para a cruz. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus sabia que cada uma de suas atitudes o conduzia diretamente para a direção da cruz. Ele convida seus discípulos para segui-lo e também levar a sua cruz. Os últimos dias de Jesus na terra foram decisivos para o cumprimento de seu propósito de salvação. Por isso, eu quero convidar você a refletir sobre os 8 dias finais, contando o momento em que ele entrou em Jerusalém até o momento da sua ressurreição. E eu aprendo sobre 8 decisões que nós precisamos tomar para mudar as nossas vidas e também para levar a nossa cruz, para seguir em direção à cruz e jamais nos desviar deste alvo e ver o que Jesus fez e o que nós também devemos fazer. No domingo, quando Jesus entrou em Jerusalém, ele foi recebido como Senhor daquele lugar. Ele foi aclamado como rei. Muitas vezes ele já havia entrado naquela cidade desde a sua infância, mas naquele momento ele foi recebido como Senhor. E então eu aprendo a primeira decisão que nós precisamos tomar em nossa vida: receber a Jesus como Senhor. Se você ainda não recebeu a Jesus, receba-o. E se você já recebeu Jesus como Senhor na sua vida, confirme isso a cada instante, dizendo: seja bem-vindo o que vem em nome do Senhor. Na segunda-feira, já que Jesus era o Senhor daquele lugar, ele entrou no templo, que era a casa de Deus, a sua casa. E ali ele expulsou aqueles que faziam coisas erradas, os mercadores, cambistas, que comerciavam naquele lugar. E ele declara ali o seu senhorio sobre aquele local. E eu aprendo aqui uma segunda decisão, que é a decisão de romper com coisas erradas. Coisas que nós toleramos e muitas vezes aceitamos e não condiz com a palavra de Deus, não faz bem para nós. Rompa com isso. Na terça-feira, Jesus tomou um tempo especial com seus discípulos para lhes ensinar a palavra de Deus, para falar sobre coisas que eles precisavam saber quando ele partisse. E ele ensinou sobre o seu sermão profético, falou sobre a sua segunda vinda. Ele prometeu a vinda do Espírito Santo como consolador e companheiro para a igreja. E esse tempo foi muito especial junto com seus discípulos. E aqui eu aprendo uma terceira decisão, que é a decisão de aprender mais a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, se alimente. Isso prepara você, isso te capacita, isso te fortalece. É uma decisão que você precisa tomar, de querer aprender a palavra de Deus. Na quarta-feira, Jesus continua ensinando os seus discípulos. Uma mulher vem e unge os seus pés, já o preparando para a sua morte, e Judas sai para traí-lo. Enquanto Judas sai para trair Jesus, para preparar a traição, para combinar como ele trairia, como ele venderia o seu Senhor, Jesus continua ali cumprindo o seu propósito de ensinar a palavra de Deus. Eu aprendo aqui uma quarta decisão, que é a decisão de confiar mais em Deus. De não se preocupar com o que estão fazendo, com o que estão falando, com o que está acontecendo. Mantenha o foco. Firme-se na presença do Senhor e confie mais em Deus, independente do que fizerem contra você. Na quinta-feira, Jesus manda os discípulos prepararem a celebração da Páscoa. Ele se reúne com eles para um momento de comunhão. Ele lava os pés dos seus discípulos e ali eles partem o pão juntos e o Senhor Jesus institui a Santa Ceia. Depois ele sai com os seus discípulos para um momento de oração no Getsêmani. Aqui eu aprendo uma quinta decisão, que é a decisão de viver em comunhão. Viver em comunhão com o seu próximo, como Jesus fez, partindo o pão com os seus discípulos. E viver em comunhão com Deus, como Jesus também fez, tomando tempo de oração. Nós precisamos disso. Tome a decisão de viver em comunhão, de não ficar aborrecido com qualquer coisa e buscar sempre um tempo de comunhão com Deus e amar também o seu próximo. A sexta-feira,
Já desde a madrugada, Jesus foi preso, foi julgado, foi condenado, foi açoitado. E ele carregou a sua cruz. O peso daquela cruz, a dor daquelas feridas. Foram horas dolorosas, mas ele levou a sua cruz até o último suspiro. E ele morreu por nós. E a sexta decisão, que nós também precisamos tomar, como Jesus tomou essa decisão, é a decisão de morrer para o mundo, morrer para o pecado, de se crucificar e não aceitar as obras da carne em nossa vida. Leve a sua cruz e morra para o mundo. É uma decisão difícil de tomar, mas nós precisamos tomar essa decisão. No sábado, Jesus estava ali, naquela tumba, naquele túmulo, e ele esperou, ele descansou. Assim nós devemos fazer, esperar somente em Deus. É uma decisão muito importante, essa sétima decisão. Não se desespere, não se preocupe, não fique ansioso. Espere, na hora certa o Senhor vai ressuscitar a sua vida, como aconteceu no domingo, o 8º dia. Ele ressuscitou. E ele saiu vitorioso, triunfante daquele túmulo quando ele foi aberto. E ele agora estaria vivo e vitorioso para sempre. Assim, Deus vai fazer com nossas vidas. Se nós tomarmos essas decisões, começando por receber a Jesus como Senhor na nossa vida, também romper com coisas erradas, aprender a sua palavra, estar sempre confiando no Senhor, não ter medo de nada acontecer conosco, viver em comunhão, morrer para o mundo, esperar em Deus, então Deus vai te ressuscitar para uma nova vida, viver somente para Deus. Essa é a 8ª decisão. E eu convido você, tome a sua cruz. Jesus disse em Mateus 10:38, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Faça como Jesus, siga-o. E eu te convido a tomar essas decisões. Primeiro, receba Jesus como Senhor em sua vida a cada dia. Segundo, rompa com coisas erradas que estejam na sua vida. Terceiro, aprenda mais a palavra de Deus. Quarta decisão, confie mais em Deus. A quinta decisão, viver em comunhão com Deus e com seu próximo. A sexta decisão, morrer para o mundo. A sétima decisão, espere e confie no Senhor. A 8ª decisão, viva para Deus. Ele vai te levantar, Ele vai te ressuscitar. E que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.